Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Lazier Martins falou sobre a importância desta eleição para a presidência do Senado. O senador mencionou uma afirmação de jornalista da velha imprensa que disse: Pacheco é Lula. Lazier explicou: há uma relação excessiva de Pacheco com Davi Alcolumbre, beirando a dependência com o antecessor. Alcolumbre sabe chantagear o executivo e é bom de orçamento e em atos secretos. O senador relatou que Pacheco e Alcolumbre são interdependentes e que, no caso de reeleição de Pacheco, Alcolumbre deverá presidir novamente a Comissão de Constituição e Justiça, que praticamente não funcionou sob seu comando. Lazier acrescentou: a continuação de Rodrigo Pacheco significará a estagnação do Senado Federal, a continuação do que está aí. O desprestígio do Senado, tão baixo, tão sofrível como nunca na história, conforme todas as pesquisas ultimamente feitas. Lazier Martins explicou: Rodrigo Pacheco deixou o STF exercer ascendência, domínio sobre o Senado Federal. Hoje, o principal poder da República vem sendo o Supremo Tribunal Federal, e essa relação se tornou uma verdadeira confraria, um conluio. Não como diz a Constituição, poderes harmônicos e independentes. Nada disso. Hoje, a dependência do Senado Federal. O Senado faz o que o Supremo Tribunal quer. É uma confraria, eles são confrades. O Pacheco participa das reuniões, dos jantares. Os ministros do STF perderam a discrição. Todo mundo está acompanhando isso. Pois, se continuar o Pacheco, teremos a vinculação intensa aos projetos do Lula e a dependência do Pacheco levando consigo o Senado ao que quer que continue fazendo, com arbitrariedades incríveis, o STF. O senador pediu aos colegas senadores e à população que tenham consciência da importância da eleição e que livrem o Brasil de Rodrigo Pacheco. Lazier explicou que Rogério Marinho e Eduardo Girão são bons nomes e as duas candidaturas retiram votos de Pacheco. Ele disse: é preciso somar votos, Girão e Marinho. Então esse é o pedido. Nós precisamos restabelecer, recuperar o prestígio, o respeito que o Senado Federal perdeu há muito tempo, e que tenhamos o restabelecimento da Constituição brasileira, totalmente enxovalhada, descumprida nessa gestão do Pacheco até agora, porque se tornou submisso às arbitrariedades do STF. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Recentemente, a imprensa internacional vem questionando as ações do ministro Alexandre de Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a Mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há quase 19 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Alô, amigos. Sobre a importância desta eleição para o Senado Federal neste 1º de fevereiro. Mas antes eu quero referir a colocação feita pela experiente e conhecida colunista da Folha de São Paulo, Eliane Cantanhede, que tem a ver com essa eleição, quando diz que Rodrigo Pacheco é Lula. Agora, acrescenta em certo momento da sua coluna deste domingo, dia 29 de janeiro. Há uma relação excessiva de Pacheco com Davi Alcolumbre, beirando a dependência com o antecessor.
Alcolumbre que sabe chantagear o executivo e é bom de orçamento e em atos secretos. Alcolumbre, todos sabem, foi o presidente do Senado anterior, de péssima gestão. E foi Alcolumbre quem levou Pacheco até o presidente Bolsonaro, há 2 anos e pouco, para apresentá-lo como o melhor candidato. Os dois são muito amigos e interdependentes. Mas aqui o conceito que tem o Alcolumbre, e que deverá ser o de novo presidente da CCJ, a principal comissão do Senado, se o Pacheco continuar presidente do Senado, que Deus nos livre. Porque a continuação de Rodrigo Pacheco significará estagnação do Senado Federal. A continuação do que está aí, um desprestígio do Senado tão baixo, tão sofrível como nunca na história, conforme todas as pesquisas ultimamente feitas. Porque Rodrigo Pacheco deixou o Supremo Tribunal Federal exercer ascendência, domínio sobre o Senado Federal. Hoje, o principal poder da República vem sendo o Supremo Tribunal Federal. E esta relação se tornou uma verdadeira confraria, um conluio. Não como diz a Constituição, poderes harmônicos e independentes. Nada disso. Hoje há dependência do Senado Federal. O Senado faz o que o Supremo Tribunal quer. É uma confraria. Eles são confrades. O Pacheco participa das reuniões, dos jantares. Os ministros do Supremo perderam a discrição, que é o indicado para os magistrados, etc. Todo mundo está acompanhando isso. Pois, se continuar o Pacheco, nós teremos a vinculação intensa aos projetos do Lula e a dependência do Pacheco, levando consigo o Senado ao que quer e continua fazendo, com arbitrariedades incríveis, o Supremo Tribunal Federal. Então, meus prezados amigos, é preciso mudar, é preciso consciência, é preciso tomar contato com os seus senadores que vão votar nesse dia 1º de fevereiro, às 15h, vão eleger a nova direção do Senado Federal por mais 2 anos. E aí surgem 2 nomes importantíssimos, muito qualificados. Rogério Marinho, senador do Rio Grande do Norte, ou Eduardo Girão, senador do Ceará. Qualquer deles significará melhoria considerável para o Senado. E os 2 podem concorrer porque vão somar votos, e somando votos os 2 poderão impedir a eleição do Pacheco no 1º turno. Porque se o Marinho ou o Girão for para o 2º turno, ganha a eleição. Então não pode deixar o Pacheco fazer 41 votos, porque aí ele ganha 41 ou mais. É preciso somar votos, Girão e Marinho. Então, esse é o pedido. Nós precisamos restabelecer, recuperar o prestígio e o respeito que o Senado Federal perdeu há muito tempo. E que tenhamos o restabelecimento da Constituição brasileira, totalmente enxovalhada, descumprida nesta gestão do Pacheco até agora, e que quer a reeleição, porque se tornou submisso às arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Perceberam a importância desta eleição do dia 1º de fevereiro. É muito importante, não apenas para o Senado, que tem atribuições extraordinárias para mudar os rumos do Brasil, mas é preciso mudar o presidente. E é esse o pedido que eu faço, e a consciência dos brasileiros que, de uma maneira ou outra, direta ou indiretamente, poderão interferir nesta eleição no dia 1º de fevereiro. Ou Rogério Marinho, ou Girão, qualquer um dos estará bem votado. O negócio é criar o 2º turno, porque aí nós teremos novas esperanças. Pensem nisso.